Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Pedro Lourenço e venho apresentar hoje o segundo vídeo da série Alzheimer. Para aqueles que não viram ainda o primeiro vídeo dessa série, eu vou deixar embaixo um link para poder vê-los se porventura tiver interesse. O assunto que nós comentamos foi sobre o envelhecimento e a inversão dos papéis entre pais e filhos, ok? Agora, para que vocês possam entender, para que nós possamos ainda chegar no tema de fato, que é o Alzheimer, é importantíssimo que vocês entendam primeiro o que é a demência. A demência, ela também é caracterizada pela perda gradativa dos aspectos cognitivos do indivíduo. O que são esses aspectos cognitivos? O aspecto cognitivo nada mais é do que como o nosso cérebro capta as informações do meio externo, através dos nossos 5 sentidos. Audição, visão, o tato, o olfato, do paladar. Então, através desses sentidos, o cérebro capta a informação, ele pode digerir essa informação, transformar e reagir. Então, isso estando afetado, a nossa cognição estando afetada, a capacidade de cognição, automaticamente esse idoso vai se comportar, essa pessoa vai se comportar de forma completamente diferente. Então ele acaba se enquadrando numa situação a qual ele apresenta a demência. Normalmente, a instalação desse quadro demencial ocorre entre os 60 e 65 anos de idade. Pode acontecer mais cedo? Pode acontecer mais cedo. Por exemplo, no caso de pessoas que existe na família quadros de demência, pessoas que tiveram um quadro de demência, por esse histórico de fato familiar. Então pode sim aumentar o risco de determinadas pessoas, inclusive o aparecimento, a instalação mais cedo do que o normal, que é entre 60 e 65 anos. Existe, no caso, fatores também que possa de alguma maneira contribuir para que você no futuro apresente um quadro de demência. Então, por exemplo, o fator, isso já é um fator comum, o fator da idade avançada já é um fator para que a pessoa apresente disfunções cerebrais, ou seja, apresente um quadro demencial. O fator também do hábito de vida, do estilo de vida, como que vive. O tabagismo, o alcoolismo, são fatores que influenciam nessa alteração cerebral também, como diabetes, hipertensão, depressão. Então também síndrome de Down, que também existe casos. Então são fatores, entre outros fatores, que depois eu vou deixar um link de um livro que eu estou lançando, que vai começar a ser comercializado somente no dia 8 de outubro. Lá tem detalhadamente tudo o que vocês precisarem saber, mas existem outros fatores que também contribuem para o surgimento, que podem contribuir para o surgimento de um quadro demencial, que leva a algumas outras doenças, inclusive. Como eu já disse, todos esses fatores, entre outros, podem contribuir para a instalação de um quadro demencial, onde haverá uma alteração cognitiva no indivíduo, alterando também o modo dele viver e dele se relacionar diretamente com outras pessoas do convívio dele. No início, quando você percebe alguns sintomas que possivelmente podem estar ligados ao desenvolvimento e à instalação de um processo demencial, é importantíssimo que ao notar alguns sintomas e perceber alguns sintomas, que você corra, que você se dirija a um especialista para que possa ser diagnosticado, ser feito os exames, diagnosticado e ser feito, no caso, a indicação de um tratamento adequado para o que está acontecendo. Ele pode apresentar, os indivíduos podem apresentar sintomas até semelhantes entre eles, no caso, como, por exemplo, a perda da capacidade de memória recente. Não é uma característica só do Alzheimer, que é uma demência. Não é só uma característica do Alzheimer, é uma característica de um processo demencial. Então, a perda da memória recente, a dificuldade de convívio com outros indivíduos, a dificuldade de realizar tarefas um pouco mais complexas, a dificuldade na organização, a agitação do paciente, do idoso, da pessoa. Então são, por exemplo, sintomas que você pode visualizar facilmente no dia a dia.
E isso sendo algo acentuado, você percebendo uma constância, automaticamente você deve pegá-lo, passar por uma consulta, fazer exames adequados, ser diagnosticado e tratado por que de fato ele tem, tá ok? Existem dois tipos de demência: as demências reversíveis e as demências que não são reversíveis. Por exemplo, um lutador de boxe, alguém que sofreu porventura uma lesão cerebral, pessoas que tiveram tumores cerebrais, pessoas que têm deficiência de vitamina 12, por exemplo. Então são casos, entre outros, que também tem no livro, são situações que são reversíveis. É possível ser feita uma cirurgia, é possível repor vitamina, então são casos que você consegue reverter de algum modo. Ou seja, faz com que aquela área do cérebro possa novamente realizar a função que realizava e não apresentar o quadro demencial, as dificuldades de raciocínio, de pensamento, de memória. Ele volta a ser como era antes, com base num tratamento. Agora, infelizmente, também existem as demências irreversíveis. Essas, infelizmente, não existe o tratamento. É um tratamento para cura. Existe tratamento para fazer com que o processo o processo progressivo, para que essa evolução seja mais lenta possível e para que possa o cuidador e o familiar manter uma qualidade de vida prolongada, poder proporcionar para aquele indivíduo uma qualidade de vida prolongada. Por exemplo, entre as tantas que existem, está a esclerose múltipla, o Parkinson, e principalmente em 60% a 65% dos casos é o Alzheimer. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não perca o próximo vídeo, porque de fato é quando nós vamos entrar no tema principal, que é o Alzheimer. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o que é o Alzheimer. Não esqueça de curtir, compartilhe com algum amigo que você saiba que possa precisar dessas informações, com alguma família que esteja passando por esse caso, por essa situação também. Então curta, compartilhe e não esqueça de seguir também o canal para que você possa receber uma notificação assim que o próximo vídeo estiver liberado. Um abraço a todos e tenham uma boa tarde.